Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia 22 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar um novo livro, o livro de Gênesis. Já deixa separado aí, lá no início da tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, para estar acompanhando comigo essa leitura diária. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento, com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, seguinte. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao juntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produz a terra plantas, ervas, e contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas, que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzam fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente, e Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento, no céu, para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marque o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos
que enche as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: Produz a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as águas do céu, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem, à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra, e submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio até a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Estarei postando todo dia um capítulo dessa palavra. Hoje, apenas o primeiro capítulo do livro do Gênesis. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.